estar aqui com vocês. Eu vou esperar um pouquinho para as pessoas poderem entrar aqui nesse encontro, nessa live, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente tem recebido de Deus nos nossos encontros aos domingos. É um prazer, como eu disse, estar aqui com vocês. Se tornará uma rotina, né? Esse encontro às terças-feiras, e a cada terça-feira teremos uma pessoa falando e ratificando, endossando ou fortalecendo aquilo que a gente tratou nos nossos encontros de domingo. Então, agradeço a você que pôde entrar e participar aqui conosco. Eu vou esperar só mais alguns segundinhos para que a gente possa começar e possamos compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vamos falar sobre superando perdas ou superando as crises. É um tema moderno, um tema que certamente você enfrentou nos últimos anos, tem enfrentado na sua vida, principalmente nesse período pós-pandemia, né? Quanta coisa a gente perdeu nesses últimos 2, 3 anos que se passaram. Eu vou começar tratando desse tema nessa noite, falando um pouquinho sobre crise, né? A gente sabe que as crises ocorrem por consequência, pode ocorrer por consequência dos nossos erros, né? Nem sempre é isso, mas pode ser que por consequência dos nossos erros a crise nos atinja. Também pode acontecer por consequência dos nossos pecados. Certamente você já pecou e sentiu, de certa forma, a consequência daquilo que você praticou. As crises também podem ocorrer para que sua vida seja abençoada, ou ainda que essa crise, né, que ocorra na tua vida abençoe outras vidas. Também a gente tem a possibilidade de enfrentar crises como um treinamento, né, para cumprir uma missão de vida. E principalmente, como foi falado bastante domingo, a crise pode ocorrer para aperfeiçoar a nossa fé. Há outros N motivos que a crise pode acontecer. Como eu disse no começo do nosso encontro aqui dessa noite, passamos por momentos difíceis, bem difíceis nesses últimos 2 anos e meio. Eu, no último domingo, sofri uma crise e perdi um primo. Um infarto fulminante o levou, né? Uma situação triste, deixou 2 filhos e é difícil superar esses momentos que Deus faz que a gente passe. Mas quando a gente fala em crise, eu sempre lembro da vida de José. E a gente pode enxergar a vida de José de 2 prismas, né? José do Egito. 2 prismas. Um lado positivo, uma visão de Deus, né? Segundo Deus assim pensou na vida dele, e numa visão humana. Na visão humana, a gente tem algumas situações, se você não conhece a história de José, uma história bem conhecida da Bíblia, está lá em Gênesis, vários capítulos. Eu vou tentar resumir, porque a gente não tem tempo aqui para ler cada versículo, mas eu vou tentar resumir de forma bem sucinta. José era um filho de 11 irmãos, né? Era um filho querido pelo seu pai. Um dia ele teve um sonho, de que ele sonhou, ele acordou de manhã e falou assim: gente, eu tive um sonho essa noite, e que simbolizava que o pai e a mãe seriam o sol e a lua, e os irmãos e as estrelas, e todas essas pessoas, né, os pais, a mãe e seus irmãos, iriam se curvar diante dele. Imagine você chegar no café da manhã e falar isso para tua família: eu sou o cara, a partir de hoje, recebi uma revelação de Deus e todas as pessoas vão se curvar diante de mim. E a partir desse momento, já tinha uma história anterior, mas a partir desse momento o ódio dos irmãos se tornou mais forte, né? E as pessoas ali, os seus irmãos, começaram a odiar José e começaram a planejar situações para ir contra José. E certo dia os irmãos estavam no campo
E o pai de José pediu para ele levar um alimento para esses irmãos. E eles começaram a arquitetar uma forma de acabar com a vida de José. Uns pensaram em jogar para as feras, outros pensaram em enforcar, outros pensaram em matar. Mas como ele era um filho querido, eles não sabiam como fazer. E José chegou ali e tal, pensaram, falaram e tal, e jogaram José num poço, né? E falaram assim, vamos jogar ali, vamos sujar a roupa dele com sangue, vamos chegar lá para o pai e falar que ele foi morto por uma fera. Mas naquele momento também estava passando por ali uma caravana de comerciantes da terra de Midian, e aí aproveitaram aquela situação e falaram assim, já que estamos com José aqui, vamos pegar e vendê-lo. E José foi vendido como escravo. Vendido como escravo, ele foi para uma cidade, foi para o Egito, chegando lá, ele foi vendido novamente, né? Foi trabalhar numa casa de um líder do povo, na casa de Potifar, e começou a trabalhar ali, e José tinha, vamos chamar assim, a bênção de Deus, e começou a se desenvolver, começou a organizar todas as coisas de Potifar, e Potifar começou a confiar nele, e ele passou a ser o gerente, uma espécie de mordomo da casa. E Potifar viajou e falou assim, toma conta de tudo para mim aqui, tá aqui minha chave, tá aqui minha senha do cartão, tá aqui meu telefone, cuida de tudo para mim, mas só não mexe com a minha esposa. Só que a esposa de Potifar se interessou por José e armou também para ele uma situação de sedução, né? E a Bíblia fala que literalmente chamou José para deitar com ela. José falou, não vou, porque eu respeito ao meu Senhor, e acima de tudo respeito a Deus, pegou, abriu a janela, creio eu, saiu correndo pela porta, e ela ficou com as vestes de José, com a parte da roupa de José. Arquitetando um plano ainda pior, né? A esposa de Potifar chegou para o esposo e falou assim, José mexeu comigo, tentou se aproveitar de mim, e falou isso para o esposo dela, e José acabou indo preso. Para piorar ainda mais a situação de José, ele foi preso, né? E chegando lá por um longo tempo, ele teve a oportunidade de também ali se desenvolver, foi liderando aquela prisão, ficou com a chave, ele poderia armar também, fugir com todo mundo, mas isso ele não fez, porque ele tinha um entendimento ainda maior que Deus estava com ele. Ele revelou uns sonhos para 2 prisioneiros da prisão, e para um ele falou que ele seria bem sucedido, e o outro iria morrer. Esse que foi bem sucedido foi trabalhar no palácio, mas contudo José acabou sendo esquecido por esse copeiro. E essa história, de forma bem resumida, né? Aqui são quase 3 ou 4 capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 40. Essa, resumidamente, é a história da vida de José. A gente pode dizer que, pela visão humana, José passou por vários momentos de crise, né? Foi odiado pelos irmãos, foi traído por esses mesmos irmãos, vendido como escravo, humilhado pela patroa e preso. Na visão humana, a gente poderia pensar que teria sido, mesmo tendo tido o sonho lá que ele teve, que as pessoas, a sua família se curvar diante dele, ele estaria passando pelo seu pior momento em sua vida. Contudo, na visão de Deus, José foi treinado de forma intensiva. E é difícil a gente enxergar isso, por muitas vezes, né? A gente sempre enxerga o pior. A gente normalmente enxerga o pior. Sabemos que José era um filhinho do papai, né? Um filhinho mimado, um filhinho que tinha as suas coisas melhores, né? A gente sabe disso porque lá em Gênesis 37 ele recebeu do pai uma roupa, né? E era muito estimado você receber isso naquela época, né? Seria como se teu pai fosse hoje na Armani ou na Louis Vuitton e comprasse a melhor roupa para você. E José recebeu essa roupa e tudo. José não tinha experiência nenhuma, né? A Bíblia
Os historiadores acreditam que José tinha por volta de 17 anos quando ele passou por tudo isso aqui, né? Começou a passar por esses problemas, quando ele foi traído pelos irmãos. Então José não tinha experiência nenhuma de vida. E a gente acredita eu acredito que na visão de Deus ele estava passando por um treinamento intensivo ali, né? Primeiro ele tinha que valorizar os relacionamentos, porque mesmo perdendo, ou mesmo sendo traído por seus irmãos, a gente vai ver lá em Gênesis 45 que ele já no final da história, né, ele recebeu esses irmãos, né, e supriu esses irmãos com alimento, porque aquela região passava por uma intensa seca, e por diversas vezes, por 3 vezes os irmãos foram ali buscar alimento, e José refutou, falou assim, ó, vai lá, volta, e quando ele voltou, ele falou assim, traz todo mundo aqui que eu quero alimentar esse povo, alimentar vocês e honrar vocês. E diz que José, mesmo sendo traído, né, na nossa visão aqui, a gente talvez pudesse odiar esses irmãos, né? Ele não. Ele valorizou esse relacionamento. Ele também valorizou a vida humana, né? Porque o Egito passou por como eu disse, por uma grave crise, né? Uma seca por 7 anos, o povo não tinha nada para comer. E as pessoas ali do Egito, na Bíblia fala que eles começaram a vender as coisas, até se oferecer como escravo, e José falou, não, eu valorizo a vida, né? Porque como ele foi escravo, eu valorizo a vida. Vocês não precisam ser meu escravo. Me dá aqui uma parte daquilo que eu vou te dar, o alimento que você precisa, você vai me devolver isso de forma, um percentual, não precisa vender nada, e toque o alimento que você precisa. Então ele valorizou a vida humana. Por toda a sua vida, José também valorizou o trabalho. Mesmo passando pelo perrengue que ele passou, sendo escravo, indo para a cadeia, sendo escravo como na casa de Potifar ou na cadeia, ele valorizou o trabalho. Por diversas vezes a gente vê que ele se desenvolveu, né? Na casa de Potifar ele começou como escravo e chegou a uma espécie de mordomo. Na cadeia ele chegou como preso e supostamente saiu como o chefe da carceragem dali, né? E sempre ele valorizou o trabalho, sempre fez o melhor. Outro ponto que eu destaquei aqui, José sempre foi fiel a Deus, né? Eu destaquei isso quando, na passagem que a esposa de Potifar o provoca e chama ele lá para o seu leito, José se manteve íntegro, né? Ele estava ali sozinho, a Bíblia fala que a casa estava vazia, só estava ele e a mulher, ele podia aproveitar da situação e se aproveitar da mulher. Mas ele, além de respeitar o seu senhor, o chefe, o Potifar, ele falou, não, eu respeito e sou fiel a Deus, e por isso eu vou sair correndo daqui. Como eu disse, ele valorizou não só a vida humana, como valorizou o ser humano, né? Não só o povo do Egito, que de certa forma ele deu alimento e não extorquiu o povo com aquele alimento, mas também valorizou os seus irmãos. E ao final da sua vida não, dessa história, ele deu honra aos seus irmãos, né? Ele honrou o seu pai, a sua descendência, e a gente pode enxergar essa história, aqui em casa minha esposa sempre fala de enxergar as situações como como você enxerga um copo pela metade, ou de forma cheia, ou de forma vazia, né? Se a gente olhar na nossa visão humana, a gente sempre vai ver de forma pessimista. Eu estou utilizando aqui o exemplo de José, a gente vai olhar da forma pessimista. Nossa, José recebeu a bênção, recebeu o sonho e sofreu o que sofreu, né? Como escravo, condenado por uma mentira, sofrendo uma prisão. E dificilmente a gente enxerga esse lado do copo cheio. Que José era uma pessoa que aprendeu, né, com as coisas que aconteceram, com as crises que aconteceram na sua vida, se desenvolveu. A Bíblia, essa trajetória de José, dos 17 até chegar ao governo, chegar ao ápice
como ser o segundo homem do Egito, demorou 13 anos. 13 anos de crise, 13 anos de supostas perdas. O governo dele, a Bíblia não fala precisamente, mas alguns historiadores dizem que durou cerca de 80 anos. Né? Então, por 80 anos, José governou ali com base nesses 13 anos que ele sofreu. Mas se a gente tivesse com um olhar apenas humano, a gente só veria a parte ruim desse cenário, dessa crise. Como a gente ouviu bastante no domingo, na mensagem trazida pelo Heber, a vida do cristão não significa que será um mar de rosas. Né? A gente pode sofrer depressão, pode sofrer, ter sofrimento, né? E nossa vida não é um mar de rosas. Eu separei aqui uma frase do C.S. Lewis que diz assim: Deus sussurra e fala à consciência através do prazer, mas grita por meio da dor. A dor é um megafone para despertar uma pessoa adormecida. Por muitas vezes, a gente, na nossa vida, cristã ou não, a gente vive adormecido. E é na dor, né, como o C.S. Lewis coloca, é na dor que o megafone de Deus grita nos nossos ouvidos para a gente acordar. Acordar para sair dessa letargia que a gente vive, né, de enxergar apenas o copo vazio. Nem toda crise é entendida de imediato. Né? Por muitas vezes aqui a história de José, como eu falei para vocês, durou esse período de crise por 13 anos. Para a gente poderia ser insuportável esses 13 anos. Né? Durante, como eu disse no começo da live, nesse período de pandemia, muitas pessoas sofreram. Aqui em casa a gente perdeu pessoas queridas, chegamos a perder, minha esposa chegou a perder o emprego, perder alguns benefícios que a gente tinha, né? Logo quando começou, ou logo depois da pandemia. E você começa a questionar Deus, por que eu? Né? Eu talvez você possa ser até mais dolorido, por que eu e para que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou passando por isso? Né? E Deus sempre, mesmo nesse momento aqui na minha casa, né, um exemplo prático, Deus esteve conosco, nos suprindo, nos dando força e nos ensinando, principalmente. Tem uma situação bem interessante aqui. A gente ela foi desligada no período de final de ano. Normalmente é o período que você mais tem despesas, né? E a gente fica preocupado, né? A gente é super controlado com relação às finanças. E a gente fizemos as compras de final de ano e tem aquelas promoções de shopping, né? Um X compra, você preenche um cadastro lá e você pode ser sorteado a ganhar uma viagem, um carro e tudo mais. Eu nunca acreditei muito nisso, porque a gente nunca tinha ganho nada, né? E nesse momento de crise, Deus foi bom conosco, né? A gente ganhou um prêmio do shopping, e não só supriu os presentes que a gente comprou, como possibilitou a gente comprar coisas para as meninas, para as minhas filhas, tá? E todo mundo ficou feliz no momento de crise, que aparentemente era o nosso pior momento, né? Com desemprego, pós-pandemia, perda de familiares. Deus nos agraciou com esse benefício. Então Deus é bom, né? E a fé é um alimento que sustenta durante as provações. Eu sei que a gente sempre fala aqui em casa, ter fé durante a bonança, quando tudo vai bem, é fácil. Difícil você mostrar a sua fé ou se dizer cristão quando as coisas estão difíceis. Persistir, né? A gente tem que persistir sempre. E eu fui buscar a origem da palavra persistência. Persistência é ficar de pé depois que todos caíram. Então, persistir, ficar em pé, né? Ficar firme. Então a gente pode tirar o melhor, né? A pergunta que a gente tem que fazer: como eu posso tirar o melhor da crise? Como eu posso superar um momento de perda? E no momento de crise, né, como eu disse, a história do copo cheio,
e do copo vazio, quando você olha um copo pela metade, os tempos difíceis fazem que uns se tornem amargurados e outros melhores. E a gente tem que aprender com isso, né? Ou você pode viver amargurado, brigando com Deus, passando por dificuldade, com cara feia, não distante da comunhão com Deus, distante da comunhão com os irmãos, ou pode você sair melhor dessa situação. Eu fiz aqui uns apontamentos dos mandamentos do amargurado. Ele sempre diz assim: eu sou inútil e Deus se esqueceu de mim. Não há mais esperança. Errei e não existe conceito para isso. Eu jamais vou conseguir superar. Eu deveria ter feito diferente. Esses são os mandamentos do amargurado. Quando você encontra uma pessoa amargurada, que passou ou está passando por crise, normalmente vão ser essas frases que eu e você podemos ouvir. E muitas vezes a gente até fala essas coisas. Né? Será que Deus esqueceu de mim? Será que ainda há esperança? Né? Será que aquele meu erro já não tem mais conserto? Eu vou superar eu vou conseguir superar esse momento de crise? Será que eu fiz diferente? Ou será que eu deveria ter feito diferente? Então, são essas frases que a gente ouve da pessoa amargurada, que passou por uma crise e está vendo o copo meio vazio. Mas também tem aquele que passa pelo momento de crise e aprende com isso, né? Assim como meu exemplo que eu dei aqui, como José aprendeu, tem pessoas que passam por um momento de crise e aprendem com isso. Eu também destaquei alguns mandamentos que a gente pode extrair da Bíblia para a pessoa que quer ser ensinável, né? Eu coloquei aqui o mandamento do ensinável. O primeiro mandamento que eu destaquei está lá em Hebreus 12, 5 e 6, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. O Senhor disciplina a todo aquele que ama. Isso é enxergar o copo cheio, né? Por mais estranho que pareça, o Senhor disciplina aquele que ama. Quem tem filho, certamente já passou por isso, né? Mesmo amando o nosso filho, por muitas vezes a gente tem que disciplinar, ser duro, aplicar alguns castigos por muitas vezes, né? O meu castigo aqui quando era criança, aplicado pelos meus pais, era ler Provérbios. Dos castigos que eu recebia era ler Provérbios por 30 dias, né? Provérbios tem 30 capítulos, e fazer o resumo para o meu pai, né? E com isso eu aprendi alguma coisa. Então, Deus castiga aqueles que amam. O segundo mandamento que eu encontrei para o ensinável, para a pessoa que enxerga o copo meio cheio, está lá em 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar algumas provações, ou muitas provações, como diz o texto, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito preciosa que o simples ouro. Então sua fé vai ser considerada autêntica pelas provações que eu e você passamos. E isso resultará no louvor de Deus, né? O versículo lá 1 Pedro também diz isso. Terceiro mandamento que eu localizei, ou que eu destaquei aqui, para o ensinável, para a pessoa que enxerga o copo meio cheio, está lá em Salmos 34:19. O justo enfrentará poucas dificuldades. O texto não diz isso. O justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas elas. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor a livra de todas elas. Essa é uma promessa. Está lá em Salmos 34:19. Mais mandamento para o ensinável, o clássico,
Está lá em Tiago 1, versos 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Meus irmãos, aí que estão me ouvindo, considerem motivo de grande alegria passarem por crises, porque sua fé está sendo provada. É complicado, né? Às vezes, muitas vezes é difícil de entender isso. 1 Coríntios 10, 13 também fala assim, as tentações de sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam, né? Porque muitas pessoas falam, não, só eu vivo isso, só eu estou sofrendo por essas coisas. Mas as tentações de nossa vida não são diferentes daquelas que os outros sentem. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores que vocês possam suportar. Quando forem tentados, quando passarem por crises, Ele mostrará uma saída para que você consiga resistir. Então, muitas das vezes, você fala assim, Senhor, será que sou eu mesmo que merecia isso? Será que você não errou a ficha aí, quando puxou a ficha aí que iria fazer alguém passar por provações, dificuldades? Será que você escolheu o Alessandro mesmo? Sou eu mesmo que tenho que sofrer passar por tudo isso? E as provações que a gente enfrenta são suportáveis. E para fechar, respeitando o tempo que a gente dedica aqui para esse momento, a gente tem que tomar uma decisão, não é? Uma decisão para que você possa enfrentar, passar e suportar as crises que certamente você tem passado e passará, né? Como você vai superar suas crises? Né? Essa é a pergunta que eu jogo essa noite no colo de vocês. E no meu colo eu joguei, né? Como a gente vai passar? A gente vai enxergar o copo meio cheio ou meio vazio? Né? É difícil passar por dificuldades, mas a Bíblia fala que a gente terá muitas aflições, muitas dificuldades. Os mandamentos que eu destaquei aqui nessa noite falam que as provações serão muitas, né? Principalmente lá no texto de Salmo, fala que o justo enfrentará muitas dificuldades, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então nessa noite eu queria deixar para você, falando em crises, como superar ou como enfrentar as crises as perdas que nós certamente passamos e ainda passaremos, estando aqui na Terra. Como faremos para suportar as crises? Seremos pessoas amargas, que vive reclamando da vida, né? Quem é um pouco mais experiente ou velho como eu vai lembrar do Hard. Ó vida, ó céu, né? Aquele lobinho lá que é aquela raposa que vivia reclamando da vida. Ou a gente vai enxergar o copo meio cheio para suportar as diversidades da vida. Então eu queria deixar essa pergunta para você nessa noite. Como você vai superar as crises? De forma positiva ou de forma negativa? Como eu disse, crise não é bom para ninguém. Mas tudo vai ser diferente da forma que nós a enfrentamos, como a superamos. De forma positiva ou negativa, copo meio cheio ou meio vazio. Então eu queria orar por vocês, ou por mim também, porque certamente você e eu estamos passando por crises, né? Cada dia mais a gente vê dificuldades na economia. Essa semana, nas últimas semanas, a gente viu várias empresas, né, no segmento que a gente trabalha, passando por dificuldades, fechando ou entrando com recuperação judicial, falência, né? O caso mais emblemático aí das Americanas. Ontem eu só recebi a notícia da Pan, né, dos chocolates Pan, a que fazia lá o pão de mel, também pediu autofalência, né? Então a gente vê que o negócio está complicado. Há crise financeira, há crise moral, há crise de saúde, há crise de calamidade pública, como a gente tem observado
e visto e orado pela Turquia. E como a gente vai enfrentar a crise? Né? Suportando, colocar aqui a Livraria Cultura, né? Um ícone aqui de São Paulo, que também fechou suas portas, praticamente está fechando suas portas, né? Foi decretada a falência essa semana. Então, passamos por crise, várias crises, não só econômicas, emocionais, financeiras, sociais, né? A gente vê cada dia mais aqui em São Paulo, dizem que tem 40 mil pessoas na rua, uma crise seríssima, e como a gente vai superar e enfrentar essa crise? Então eu queria deixar essa pergunta para você, como você e eu iremos superar as nossas crises, que a gente possa orar nesse momento, agradecendo a Deus por até aqui ter nos sustentado, né? Até aqui temos passado por crises, mas pela fé temos aprendido a superar as crises e nossas perdas. Pai, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente aqui. Eu peço, sabemos que o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom, e pedimos que o Senhor venha fazer-nos compreender que as crises que passamos aqui na Terra, Pai, possa nos ensinar a caminhar e estar cada dia mais próximos de Ti. Viver por fé, termos esperança em dias melhores, e que cada pessoa aqui, a crise que esteja passando, possa se aproximar de Ti, Pai. É isso que eu te peço, e agradeço pelas pessoas que puderam participar dessa live conosco, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu agradeço pelas pessoas que puderam participar. Eu tenho um recadinho a dar para vocês. Como eu disse no começo, nossas lives vão ser constantes agora. Toda terça-feira terá uma pessoa aqui trazendo uma mensagem, ratificando ou fortalecendo a mensagem numa nova abordagem, numa nova versão daquilo que a gente tratou no domingo. Amanhã eu queria convidar as pessoas para participarem da nossa noite DNA, para as pessoas que estão se achegando ou querem conhecer a Hope, conhecer um pouquinho daquilo que a gente entende de igreja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente acredita, nossos objetivos para esse ano de 2023. Amanhã é o dia. Vai ser uma noite agradável, uma noite de bate-papo, de conversa, e queria que você pudesse estar presente. A Hope, o endereço da Hope está lá na bio, é você só clicar ali. Essa apresentação, esses apontamentos também estarão disponíveis. Se você quiser receber esses apontamentos, é só pedir. Eu vou estar disponibilizando esse material para o pessoal da comunicação. Então é só pedir, o pessoal da comunicação aqui da nossa igreja vai ter o prazer em enviar os apontamentos desse bate-papo que tivemos aqui nessa noite. Agradeço a todos que participaram, tenho amigos aqui que entraram, pessoas da nossa igreja e pessoas que não são da nossa igreja. Agradeço por sua vida e peço que Deus abençoe a sua semana. Então temos um encontro amanhã, na nossa noite de DNA, e até domingo, no nosso culto, o nosso encontro da noite, às 19 horas. Deus abençoe a tua vida. Um prazer ter você aqui. Até mais.